Então, nessa visão, você pode considerar que tem duas extrações, alguns autores falam disso, uma extração da pronúncia, e uma segunda extração, que seria a extração da compreensão. Precisa pronunciar para poder entender. E a alfabetização segue esse procedimento. Vou ensinar quais são as relações entre as letras e os sons, e a partir desse reconhecimento da organização das letras com os sons, poder pronunciar e, às vezes, nem toda, aparece o significado. Então, uma dupla atividade, extração do som, extração da compreensão. Então, tá. Qual é essa palavra? Sim, você responde assim. Mas é a palavra portuguesa? Então, tem duas maneiras de responder. Ou você diz, não aceito isso, não é ortografia, então não é uma palavra portuguesa. Porque a palavra portuguesa tem um H. É muito curioso, de verdade, porque você vê que se você fizer a transformação das letras em sons, essa letra tem uma relação com o som. A segunda também, a terceira também, a quarta também. 4 letras que remetem a sons. E não dá uma palavra portuguesa. A palavra portuguesa precisa do H que não tem nenhuma relação com os sons. Quer dizer que 4 letras que têm relação com a fala não são capazes de produzir uma palavra portuguesa. Precisa de uma letra sem som para ter a palavra portuguesa. Então, posso analisar isso dessa maneira. Se H tem uma relação com o significado do signo, porque graças a H, as 4 outras letras podem se referir ao sentido. Se H tem uma função de significação, porque as outras letras não teriam também função de significação? Porque elas têm uma relação com o som, elas perderiam a relação com a significação? Então, vou dizer, diferentemente, que H tem uma relação com H tem uma relação com o significado. O tem uma relação com o som, mas também com o significado. M também com o significado. Quer dizer que todas as letras têm uma relação com o significado. Mas um não exclui o outro. Então, a partir daí, tem 2 linhas para analisar a escrita, para ensinar a escrita. Ou você diz, como se diz na escola, homem tem letras que têm uma relação ao som, e você
com essa relação ao som, vocês podem dizer homem, o que vocês me responderam. Homem. Dizendo homem, você pronuncia um signo para os ouvidos. Não um signo visual, mas um signo para os ouvidos. Então, a partir daí, vou ensinar a decodificação e depois vai ter um ajuste para melhorar, para obter a palavra homem com H, porque esse H precisa desse H. Mesmo se ele não tem nenhuma função, precisa desse H. Então, se aprende a decodificar, se aprende as relações entre as letras e os sons, para poder produzir um signo sonoro. A minha visão e a visão de outras pessoas é de dizer: homem é um signo. E todos os elementos desses signos são necessários para produzir um signo visual e não um signo sonoro. E que seja o H, que seja o O, todas as letras, os caracteres têm uma função de significação. Então, é necessário ensinar justamente como funciona esse signo que eu gostaria de mostrar a vocês, a partir das crianças com 2 anos de idade. Uma criança entre 3 e 4 anos que recompõe o signo formado pelo nome dela. Você vê que o signo foi cortado em pedaços, foi constituído um quebra-cabeça, e a criança vai recompor o nome dela. E ela não tem nenhuma referência ao som, e por isso ela não conhece a fonologia, ela não conhece as relações fonográficas, as correspondências entre som e letra. E por isso que trabalhar com os meninos entre 3 e 4, 5 anos é muito interessante, porque é um público que não tem nenhum conhecimento sobre a relação fonográfica e que mostra a maneira que ela opera. O signo é cortado, de maneira arbitrária. Olha, ela conseguiu escrever esse nome muito estranho, escreveu de maneira perfeita. Ela escreveu esse nome. No início eles fazem com modelo, eles têm um modelo na frente dos olhos, mas depois eles fazem sem modelo, escrevem um nome assim, perto de 3 anos. Agora vou dar outro desafio para vocês e vou pedir uma leitura ainda. Um desafio de leitura. Escrita convencional, né? Não tem problema, espero. Olha esse pontinho no fim, que marca o fim da frase. Texto lacunário. Você sabe qual é a palavra faltando? Não, mas vou ajudar você. Então você entendeu esse signo, que é um signo chinês. Você fez uma identificação, quer dizer que você relacionou isso a uma palavra conhecida de você. Bom, grande, a gente avança.
você vê, primeiro curso de chinês. Você pode... Como que chama aquela coisinha que tem lá, aqueles barquinhos? Então, âncora aqui, água. Vamos continuar. Jangada. É uma jangada. Então, jangada só tem... Não, tem 3, né? Mesma dúvida, hein? Sei lá. Chinês insuficiente. O pescador de coração ama água. Pescador, você diz? Pode ser. Porque agora coração ama pescador de coração ama água. Então agora você pode... E o pescador do espírito? Os pescadores do espírito... Não, então dizem que o coração... A água. Que pescador você é? Que tipo de pescador você é? Não tem outra solução, outro sinônimo? Vocês vão precisar de mim para... Porque a língua se recebe dos pais, se recebe do professor, hein? E a língua escrita também é recebida, ela não se inventa a partir das relações entre o som e as letras. Então, aqui é a minha informação que pode resolver seu problema. Homem, né? Grande. Tá bom. Agora Não, vamos. Bom, aqui você vê, tem signos visuais, signos gráficos, tá? Signos chineses, mas são signos. Tá? E vocês não conheciam esses signos, agora vocês conhecem.